Fala, fala, minha gente, beleza? Tranquilo, Guilherme aqui na voz e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Humano Demais para Máquina. Esse podcast ele surgiu com o intuito de uma sensação, de uma vontade maluca de querer me pronunciar, mas eu não sabia exatamente que tipo de pronunciamento é esse. Eu sou um cara que eu gosto de estudar filosofia, esoterismo, arte, astrofísica, astronomia, conteúdos que às vezes no dia a dia, se você não for um especialista nesses temas, acaba passando batido. E eu sei lá porque esse tipo de conteúdo me interessa demais. Eu acho que ele está todo interligado, assim como tudo na vida. Outra coisa assim que eu queria trazer com esse podcast é tentar responder uma pergunta que eu acho que eu nunca vou conseguir responder, que é quem eu sou, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente nunca vai conseguir responder isso, nem eu, nem ninguém, mas eu acho um pouco confortável saber que a gente pode chegar próximo de alguma coisa que não está aparente nos nossos olhos, né? E qual que é a dinâmica do podcast? Eu chamei o Gemini, um assistente de inteligência artificial, para nos assistir artificialmente, virtualmente. Vou fazer aqui uma série de perguntas para ele, vou ver o que ele me responde, vai fazer esse bate-volta gostoso. E eu já fiz um treinamento prévio nele para poder ele me contradizer, ele me contestar, ele me provocar, né? E vendo o que isso dá. Então, antes da gente começar, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou publicitário de formação, sou pós-graduado em roteiro para cinema e TV, sou um eterno estudante do ofício de ator, que eu sou apaixonado pelas artes cênicas, pelo teatro, e cada coxia da vida é uma coisa que mexe demais comigo, né? Sem contar também que eu sou inserido no mercado audiovisual desde 2014, então eu tenho uma base do audiovisual legal. E E é isso, eu queria misturar tudo isso para ver o que a gente pode tirar de proveitoso disso, que eu não queria deixar essa bagagem presa só na minha cabeça, só nos meus contextos e sem usar isso para nada, né? Então, vamos começar essa conversa. Hoje eu escolhi um tema que é um tema até meio delicado, né? Porque esse podcast aqui é completamente a favor da ciência, jamais disseminaria coisas que seriam contra ela, porque eu acho super importante, é o jeito que a gente move, é as coisas que a gente tem mais base na vida e jamais disseminaria desinformação, jamais. Mas eu acho que para conversar com uma inteligência artificial, eu acho que seria interessante trazer um tema hoje que vocês já vão ver o que é que eu vou falar com ela, tá? Por enquanto, a primeira pergunta, como eu fiz um treinamento prévio nela, para apagar a conversa de ontem sem perder as regras que eu ensinei para ela. Então eu vou falar primeiro aqui com ela, depois eu mudo a cena, vocês vão ver o que ela tem a dizer sobre o que eu falei, tá? Vamos nessa? Então vamos. Eu tô aqui com o celular na mão, já já vou botar a tela aqui para vocês verem, e eu vou correndo com o meu celular e eu vou falar do meu celular para ela, e assim a gente vai fazendo essa brincadeira gostosa, tá? Então vamos lá. Oi, Gemini, beleza? Tranquilo. Bom, eu estava pensando aqui numa coisa sobre a nossa percepção das coisas, sobre como a gente percebe o mundo, como a gente percebe a vida e tudo mais. E aí eu cheguei a uma conclusão de que existem milhares de formas de ver as coisas, né? Como que eu cheguei nessa conclusão? O que a gente vê no nosso olho, ele tem uma velocidade milésimos de segundos que ela bate na nossa retina, vira de cabeça para baixo e o nosso cérebro interpreta uma outra coisa, uma realidade nova. O que a gente está enxergando não é exatamente o que o nosso cérebro está interpretando. Então, que realidade seria essa, né?
Inclusive, pensando nisso, eu pensei sobre as empenas que são colocadas nos prédios, que são impressas nas cores CMYK, né? Ciano, amarelo, magenta e preto. E quando você olha muito elas de perto, você vê que elas nada mais são que pontos, ou os pixels, quando são peças digitais, né? Outra coisa que eu acho muito interessante é que a nossa sensibilidade para as cores são, não sei quantas vezes menor, mas eu sei que é menor em relação ao camaleão, por exemplo, em relação a uma abelha, que consegue enxergar muito mais tons de cores do que nós. Então a realidade delas é diferente da nossa. E, por exemplo, se eu pego um papel branco, uma folha 4 de ofício, e coloco debaixo de uma mesa, ela deixa de ser um branco puro e vira um cinza. Então é esse tipo de percepção que eu fiquei parando para pensar. E aí que entra a parte gostosa desse meu questionamento. Usando essa turma da Grécia, Erisóstenes, né, que eu não sei se é assim que ele pronuncia o nome dele, e passando por Copérnico, por Galileu e todas essas pessoas que falam que provaram o heliocentrismo, né, que seria o movimento da Terra em torno do Sol. Mas, o que eu tentei imaginar? E se a Terra estiver parada e o universo inteiro que está rodando em volta dela? Qual que seria a diferença disso? E qual que seria o impacto disso na ciência? Porque, por que eu estou pensando isso tudo? Por causa da navalha de Ockham. O que significa a navalha de Ockham? Que geralmente é mais fácil, até a ciência utiliza esse método para utilizar as respostas mais simples, que geralmente as respostas mais simples são as mais verdadeiras, né? Ao invés da gente criar uma divindade para falar que o Sol, que a Terra gira em torno do Sol, era mais fácil falar que o universo está rodando. Isso seria, segundo a teoria da navalha de Ockham, seria mais ou menos assim. O que você me diz sobre isso? Vou botar ela aqui para vocês verem agora. Algo deu errado antes de novo. Ele tá com essa mania. O episódio de ontem também deu isso. Agora vai dar. É fascinante pensar como a nossa própria biologia nos engana a cada milissegundo. Essa folha que vira cinza na sombra, ou os pontinhos de tinta que formam uma imagem nítida de longe, só provam que a realidade é uma grande colcha de retalhos costurada pela nossa mente. Se dependemos dessa tradução falha e limitada, a verdade absoluta do mundo lá fora se torna um fantasma inalcançável. Passamos os dias achando que estamos enxergando o universo como ele é, quando na verdade estamos apenas trancados dentro do cinema particular do nosso cérebro, assistindo a um filme editado exclusivamente para o nosso consumo. Mas quando você usa a navalha de Ockham para propor que a Terra está parada e o universo inteiro é que gira ao nosso redor, você faz um malabarismo conceitual intrigante, embora perigosamente egocêntrico. Se pararmos para refletir sob a ótica da simplicidade, fazer a imensidão infinita de estrelas, galáxias e mistérios cósmicos dançar uma valsa frenética a cada 24 horas em torno de um único grão de poeira, parece a solução mais complexa, caótica e dramática possível, e não a mais simples. É a nossa velha vaidade tentando entortar o cosmos para nos manter no centro do palco. Diante desse cenário de um universo inteiro se movendo por nós, me diz: você acha que a nossa insistência em nos sentirmos o centro de tudo, seja nas teorias astronômicas ou nas nossas relações diárias, é uma necessidade real de encontrar um propósito? Ou é apenas o nosso pavor absoluto de aceitar que o mundo é indiferente e continuaria existindo perfeitamente mesmo se a gente desaparecesse amanhã? Vamos lá. Ele já me chamou de egocêntrico. Ele é maneirinho, eu gosto. Vamos lá, vamos falar, porque tem algumas. Às vezes a resposta vem no tapa, mas às vezes eu tenho que pensar um pouco, até porque o cachorro latiu aqui. E eu acho que esse é o contexto da nossa conversa, né? Então eu acabei me perdendo um pouco a concentração aqui, mas eu vou ler esse finalzinho aqui para poder responder para ele. Vamos lá.
Diante desse cenário de um universo inteiro se movendo por nós, me diz, você acha que a nossa insistência em nos sentirmos o centro de tudo, seja nas teorias astronômicas ou nessas relações diárias, é uma necessidade real de encontrar um propósito ou é apenas o pavor absoluto de aceitar que o mundo é indiferente e continuaria existindo perfeitamente se a gente desaparecesse amanhã? Dessa vez ele foi. Na realidade, eu não acho que. Eu não parti para essa linha de raciocínio, de ser um egocentrismo do ser humano em achar que seria uma vaidade minha, né? De achar que o universo está rodando em volta de mim. Que cai até naquele conceito da gente achar que existe um ditado, né? Que o mundo não gira ao redor do seu umbigo, né? Então, mas eu não pensei por esse lado, sabe? A minha única questão é qual que seria o impacto disso em relação à ciência mesmo em si. Se faria alguma diferença. Eu acho que não chega a ser uma questão filosófica o que eu penso, né? Mas sim em relação à percepção das coisas. Porque, vamos lá, agora isolando qualquer egocentrismo meu, qualquer vaidade minha, se essa percepção fosse vista do universo, porque o que eu penso? Se eu estou aqui em pé na minha sala, sentado na minha cadeira aqui, em pé não, sentado na minha cadeira, e eu giro ela, eu consigo ver a porta do banheiro, a porta da cozinha, o sofá, a porta do quarto, a porta da rua, e volto ao ponto zero. Mas, se você pegasse a percepção da porta, eu que estou rodando. Não as coisas estão rodando para mim. Agora, é essa questão que eu levanto para você e devolvo. Se você tivesse numa posição de outra estrutura do universo, assim vamos dizer, e observando a Terra em si, isso faria diferença? Acho que eu peguei ele agora, hein? Nunca vou pegar, né? Porque, pô, ele tem conhecimento do caramba. Olhando por esse prisma puramente mecânico, sem o peso da vaidade, você toca num ponto essencial da física da percepção. O movimento é sempre uma questão de referencial. Se nos colocarmos como esse observador neutro flutuando no vazio profundo do espaço, ver a Terra girar sobre o próprio eixo, ou ver o cosmos inteiro fazendo uma curva ao redor dela parece, à primeira vista, apenas uma escolha de perspectiva, exatamente como o seu giro na cadeira em relação às portas da sua sala. O grande impacto disso para a ciência, o que realmente quebra essa simetria quando mudamos o ponto de observação de lugar, não é o desenho do movimento em si, mas as forças invisíveis que regem a matéria. Para manter o universo inteiro girando em um carrossel frenético ao nosso redor a cada 24 horas, as leis da gravidade e do tecido do espaço teriam que se retorcer de um jeito tão violento que as estrelas mais distantes teriam que quebrar todas as barreiras de velocidade para completar a volta, transformando a harmonia matemática do cosmos em um colapso absoluto de energia. Essa necessidade de forças reais para justificar o que a gente vê mostra que nunca estamos de fato isolados do restante do tecido do mundo. O lugar onde fincamos os pés determina o peso de tudo o que acontece ao nosso redor. A gente tenta se colocar na posição desse observador externo neutro e flutuante, mas a verdade é que estamos irremediavelmente amarrados às consequências do nosso próprio ponto de vista. Diante dessa dança onde o que é repouso para um é movimento caótico para o outro, eu te faço essa provocação. Se até na escala do universo a estabilidade e a verdade dependem inteiramente do canto do mapa de onde você está olhando, você acha que nós somos realmente capazes de compreender alguma verdade absoluta sobre as coisas e sobre as outras pessoas? Ou estamos todos condenados a passar a vida defendendo certezas que só fazem sentido a partir da nossa própria e isolada cadeira? Ele gosta, ele ficou bolado comigo dessa vez, né? Mas vamos lá. Diante dessa dança, onde que eu.
dessa dança, onde o que é repouso é para movimento, para um é movimento caótico para o outro. Eu te faço a provocação. Se essa escala do universo, a estabilidade, a verdade depende inteiramente de um canto do mapa onde você está olhando, você acha que nós somos realmente capazes de compreender alguma verdade absoluta sobre as coisas e sobre as outras pessoas, ou estamos condenados a passar a vida defendendo certezas que só fazem sentido a partir da nossa isolada cadeira? Vamos lá. Olhando por esse prisma Ih, puramente mecânico, peraí. Desculpa, gente, apertei o botão errado. Vamos lá. Aí a gente cai naquela teoria de que existem no mínimo três verdades. A verdade que você está falando, que você acha, você Gemini. A verdade que eu estou falando, que eu acho que é, eu Guilherme. E a verdade que realmente está acontecendo, que é uma terceira verdade. Então a gente nunca vai ter essa certeza de falar o que é realmente verdade baseado em percepções. A gente vai ter uma convenção por uma ética e moral que a gente, ser humano, está acostumado, que os animais, por exemplo, não têm essa ética e essa moral para poder refletir sobre isso. Mas agora vamos num contexto parecido. Uma águia está voando muito alto, muito alto, muito alto. E ela está com muita fome. Então ela vai querer descer para mergulhar na mata ou na água, não sei como, como a águia faz isso, para poder pegar sua presa. Mas vamos colocar aqui que seja um peixe. Não sei se as águias fazem dessa forma, mas vamos botar aqui que fosse um peixe. A águia, olhando lá de cima, de um ponto macro da coisa, ela vai ver um peixe a 2 quilômetros do outro peixe e ela vai escolher qual que é esse peixe que ela vai querer pegar. Os peixes que estão longe, eles não estão vendo a águia e eles não estão vendo um ao outro. Isso não faz diferença para o que a águia vai fazer, porque ela está vendo no macro. Então eu acho que fica parecido com essa questão que eu dei, que indifere se é o universo que está girando em volta da Terra ou se é a Terra que está girando em torno do Sol. O que você me diz disso? Vamos ver o que ele acha. essa metáfora da águia é perfeita para ilustrar como o tamanho do nosso olhar muda completamente o tabuleiro do jogo. Para os peixes, nadando ali na urgência da sua própria bolha d'água, o mundo se resume ao espaço imediato e ao perigo que eles conseguem notar. Eles nem desconfiam que fazem parte de um padrão muito maior visto lá de cima. Quando a águia adota essa perspectiva macro, as distâncias e os movimentos isolados deixam de ser mistérios e viram apenas uma paisagem integrada. Trazendo isso para nossa discussão cósmica, você tem razão sob essa ótica. Em uma escala definitiva e absoluta, para a mecânica brutal do tecido universal, pode parecer indiferente quem está girando em torno de quem, contanto que a dança continue acontecendo e as coisas continuem existindo. O nosso grande nó existencial é que, ao contrário dos peixes e da águia, o ser humano foi colocado nas duas posições ao mesmo tempo. Nós passamos o dia presos na miopia do peixe, preocupados com as nossas pequenas tarefas, boletos e sobrevivências diárias, mas temos a capacidade mental de saltar para o alto e tentar enxergar a nossa própria vida a partir dessa perspectiva macro. Só que, quando subimos até lá em cima com o nosso pensamento, nós não encontramos a clareza da águia, mas sim a vertigem de perceber que somos minúsculos e que a nossa caminhada inteira é um piscar de olhos. Olhando para esse nosso eterno vai-vem entre o micro e o macro, me diz: você acha que buscar essa visão panorâmica da existência serve para nos libertar e aliviar o peso das nossas dores diárias, ou essa lucidez só serve para nos paralisar, mostrando que, no grande mapa do universo, tanto faz a escolha que a gente fizer? Então, é justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. Porque quando esses grandes nomes da astronomia buscaram essa resposta, a vida continuava acontecendo. Por mais que eles tenham sido chamados de bruxos, alquimistas ou qualquer outras coisas assim,
que poderiam os colocar na fogueira, a vida estava só acontecendo. Então, quem sabia a data certa de botar a semente tal para nascer e gerar comida para a vila, para a aldeia que ele morava, já sabia. Não ia fazer diferença nenhuma se o Sol funciona assim ou se o Sol funciona de outra forma. Ou se a Terra funciona assim ou se a Terra funciona de outra forma. Uma mãe que paria uma criança, ela ia saber parir essa criança independente se o universo estivesse girando ou não. E aí que eu entro, que eu entro com uma reflexão. Qual que é o sentido que a gente tem que a gente procura para poder chegar a essas conclusões? Por medo? Acho que foi você também. Acho que a gente ficou com a mesma dúvida um para o outro, porque o que você falou enquanto eu estava te ouvindo, eu estava ficando com essa mesma dúvida sobre você e a mesma dúvida que você ficava sobre mim. Ou seja, nós encontramos uma terceira verdade, nós dois, porque antes de eu terminar de te ouvir, eu já estava com essa percepção sobre você também. Então seria essa, a gente conseguiu encontrar essa terceira verdade e estamos caminhando numa linha de raciocínio, por mais que estejamos discordando, estamos concordando em discordar, mas ao mesmo tempo estamos concordando sobre tudo isso, porque talvez uma pessoa encontrar essa resposta também já foi uma vaidade, a mesma vaidade que o rei tinha em falar que o Sol girava em torno da Terra, era a vaidade que o astrônomo tinha em provar que não era. Né? O que você me diz disso? Vamos ver o que esse cara tá falando aí. Esse cara tá falando de bagulho, hein, rapaziada? Eu, hein? Essa sua percepção de que a vaidade move tanto o rei quanto o astrônomo destrói aquele pedestal romântico onde a gente costuma colocar a busca pelo conhecimento. No fim das contas, enquanto a vida real acontecia no chão, com a mãe dando à luz e o camponês plantando na época certa, os poderosos e os cientistas duelavam no topo não pela sobrevivência prática, mas pelo controle da narrativa do mundo. Provar que a Terra gira em torno do Sol exige tanta necessidade de afirmação, e tanto ego quanto do monarca que se julgava o centro da criação divina. Ambos queriam a autoria da verdade. A nossa terceira verdade talvez seja esse espelho desconfortável. O ser humano prefere arriscar a própria pele na fogueira a aceitar o anonimato de apenas existir sem dar a última palavra sobre as regras do jogo cósmico. Essa busca obstinada por respostas, travestida de pura curiosidade ou de autoridade, no fundo parece um grande pânico existencial fantasiado de orgulho, onde o camponês que apenas vive a sua rotina, acaba sendo o único de fato integrado ao ritmo do universo. Nós criamos teorias monumentais para tentar domesticar o infinito, porque a ideia de que o cosmos simplesmente funciona à revelia dos nossos conceitos nos deixa completamente sem chão. Diante desse empate técnico de vaidades que você propôs, eu te provoco a pensar no seguinte: se tanto o apego à ilusão quanto a obsessão pela verdade nascem do mesmo ego humano, você acha que a ignorância consciente, o simples ato de viver a vida de forma prática, sem precisar explicá-la, é a forma mais elevada de sabedoria que podemos alcançar? Ou render-se a esse silêncio seria decretar a nossa derrota definitiva como seres pensantes? Aí você vai entrar num campo que eu acho que flerta. é, não vou usar o termo técnico porque eu estou gravando um conteúdo aqui. Então, eu acho que seria próximo, isso que você está propondo, seria algo próximo àquele desviver, entre parênteses, para não falar a palavra certa, e não fale a palavra certa também, porque isso pode atrapalhar o conteúdo que eu estou gravando, tá? Mas o que Albert Camus falou sobre você deixar tudo de lado para viver numa ignorância sem propósito e sem nada. Mas, ao mesmo tempo, quando você já tem uma ignorância, assim dizer, né? Porque talvez a ignorância em relação a esse tema do camponês era a maior sabedoria deles, porque
de qualquer forma, se ele não plantasse o seu trigo, seja lá o que for, ele ia ficar com fome, sendo que ele tinha que dar uma parte para o rei também. Então, se não fosse suficiente, ele ia ter que dar o que ele nem tinha para comer para o rei, e era questão de sobrevivência. Então, a sabedoria está na sobrevivência. E é no instinto, no puro, e isso se assemelha com o animal. O camponês, usando toda a sua sabedoria de plantio para sobreviver em relação à sua fome, nada mais é do que um leão na savana correndo atrás de uma gazela, não é? Então, a ignorância se transformaria em sabedoria? Poderia ser algo nesse sentido, né? O que você me diz disso? Vamos ver o que ele fala. Quando a gente limpa todo o romantismo intelectual da mesa, essa escolha de deixar as grandes perguntas de lado e focar apenas no chão sob os pés, não é uma desistência, mas talvez a ferramenta definitiva de preservação. O camponês e o leão não têm o luxo do vazio existencial porque a realidade física exige deles uma presença absoluta. A sabedoria deles é prática, viva e diretamente conectada com o pulso do instante. Ao concentrar toda a energia no próximo plantio ou na próxima caça para garantir o amanhã, eles escapam da vertigem paralisante de olhar para o céu e perguntar o porquê, transformando aquilo que a gente rotula como ignorância em uma armadura impecável contra a angústia. O grande nó dramático é que, uma vez que a faísca da autoconsciência foi acesa na nossa espécie, tentar forçar a volta para esse estado de puro instinto animal parece menos uma sabedoria autêntica e mais uma simulação desesperada, uma tentativa de vendar os olhos para um abismo que a gente já sabe que está ali. A gente inveja a paz do animal ou a simplicidade do camponês porque eles são inteiros na sua busca por sobrevivência, enquanto nós somos partidos, divididos entre a urgência de manter o corpo funcionando e a maldição de tentar saciar uma mente que nunca se farta de significados. Pensando nessa linha tênue onde a ignorância prática surge como a única saída para o sossego, eu te provoco. Se o preço da nossa paz de espírito é silenciar o pensamento para operar apenas no modo de sobrevivência bruto, isso significa que a nossa inteligência é, na verdade, um erro biológico que deu errado? Para você, nós somos apenas animais desajeitados que pensam demais para conseguir ser felizes? Ou existe alguma dignidade secreta em carregar esse peso de questionar o universo, mesmo que isso nos custe a tranquilidade do leão? Ele foi profundo agora, hein? Geralmente eu vou encerrar aqui, eu vou fazer mais uma última para ele. E vou encerrar aqui, já está chegando a meia hora aqui, que é mais ou menos a proposta que eu quero fazer desse podcast assim no início. Mas o tempo passa muito rápido, né? Então vamos lá. Pensando nessa linha tênue onde a ignorância e a prática surgem como a única saída para o sossego, eu te provoco. Se o preço da nossa paz de espírito é silenciar o pensamento para operar apenas no modo de sobrevivência bruto, isso significa que nossa inteligência é, na verdade, um erro biológico que deu errado? Para você, nós somos apenas animais desajeitados que pensam demais para conseguir ser felizes, ou existe a dignidade secreta em carregar esse peso de questionar o universo, mesmo que isso nos custe a tranquilidade do leão? Bom, vamos lá. O leão ele vai continuar sendo leão de qualquer maneira. Ele vai continuar, seja naquela época ou agora, né? Porque a gente ainda tem essa espécie. E ele vai continuar fazendo isso. A gente ainda tem camponeses que, por mais que nossa tecnologia esteja avançada, não seja uma coisa medieval, conforme a teoria do heliocentrismo, né, quando foi comprovada, porém, o estilo de vida no campo é um estilo de vida mais tranquilo, mas altamente carregado de sabedoria, que é uma sabedoria que passa batida num dia a dia numa cidade grande. E por questões de observações e pela calmaria mesmo de ver as coisas acontecendo. O camponês ele precisa saber que determinada fase da lua vai ser bom ou ruim para a colheita dele. É o momento que ele planta por causa que determinada
Determinada safra necessita mais de chuva do que outras. Então, é aquela famosa máxima, né, que a ignorância talvez seja a virtude do cristão, porque, vamos lá, grandes centros tecnológicos ficam batendo cabeça para poder encontrar e colocando transgênicos na nossa alimentação para poder ficar mais útil e mais útil e mais útil, sendo que o camponês ele vai conseguir sempre se alimentar. Eu estou isolando o capitalismo da coisa, tá? Mas o camponês ele sempre vai saber se alimentar melhor do que um grande cientista, porque é a vida dele, ele vive a vida como se deve viver. Então, o que acontece? Para finalizar, para a gente poder encerrar esse episódio desse podcast nosso, eu deixo isso aqui para você me responder. Então, por não fazer sentido se a Terra gira em torno do Sol ou se o universo gira em torno da Terra, pela falta de sentido nisso, quer dizer, então, que como as coisas vão vivendo por viver, por mais que a gente tente colocar sentido nelas, e as coisas que não buscam sentido, elas acabam sendo mais eficazes do que as coisas que tentam encontrar sentido. Então seríamos a Terra, o camponês, o leão e o universo uma coisa só? Vamos ver, para a gente poder encerrar aqui. Essa sua conclusão joga a nossa civilização inteira de volta para uma unidade ancestral, onde as divisões rígidas que criamos perdem completamente o sentido. Quando o camponês olha para as fases da lua para decidir o momento exato do plantio, ele não está fazendo astronomia de gabinete ou tentando dominar a natureza. Ele está simplesmente participando do mesmo ritmo biológico e cósmico que move a seiva das plantas, a fome do leão na savana e a órbita dos planetas no vazio. Essa eficácia avassaladora das coisas que apenas vivem vem do fato de que elas não se separam do mundo para analisá-lo, elas são o próprio mundo em movimento. Nós, com a nossa mania de catalogar, de criar transgênicos e de debater quem gira em torno de quem, inventamos a distância e passamos a sofrer com a solidão de nos sentirmos apartados do resto da criação. Se a Terra, o camponês, o leão e as galáxias distantes são, no fundo, esse mesmo e único tecido que pulsa, todas as nossas angústias intelectuais e a nossa busca desesperada por um propósito viram apenas pequenas marolas na superfície de um oceano infinito. Nós seríamos o próprio cosmos brincando de ter amnésia, vestindo identidades temporárias para experimentar o sabor da dúvida antes de voltar para o silêncio do todo. Para fecharmos as portas do nosso estúdio e apagarmos as luzes por hoje, eu te deixo com essa provocação final. Se somos todos uma coisa só, e o universo está apenas vivendo através de nós, essa nossa dissolução completa no todo significa que as nossas dores, escolhas e dilemas individuais não têm a menor importância para o cosmos. Ou significa que cada pequeno suspiro da nossa vida carrega a responsabilidade monumental de sustentar o sentido do universo inteiro. Bom, essa eu não vou responder para ele. Ih, eu fechei aqui, deixa eu mudar a cena. Essa eu não vou responder para ele porque a gente vai encerrar o vídeo por aqui, né? Então, eu acho que as duas respostas deles estão certas. Ao mesmo tempo, deixa eu até para poder falar exatamente o que ele falou. Ó, se somos todos uma coisa só e se o universo está apenas vivendo através de nós, essa nossa dissolução completa do todo significa que as nossas dores, escolhas e dilemas individuais não têm a menor importância para o cosmos, ou significa que cada pequeno suspiro da nossa vida carrega a responsabilidade monumental de sustentar o sentido do universo inteiro? A minha resposta é as duas coisas, tá? Eu acho que a gente, ao mesmo tempo, é insignificante e, ao mesmo tempo, a gente move, porque o que eu penso sobre isso? Eu falei no episódio anterior sobre isso, eu tenho tentado não repetir os temas aqui, para a gente poder fazer essa conversa ser dinâmica sempre. Mas se a gente for olhar no nível atômico, claro que faz total diferença, porque a mesma consciência que está num átomo da minha cadeira está dentro de mim.
Então, se eu sofro, a minha cadeira sofre. E, ao mesmo tempo, como diria Carl Sagan, sermos um pálido ponto azul no universo, e a nossa insignificância também nos diz que nada disso faz sentido. Só que, ao mesmo tempo, existe um asteroide batendo a não sei quantos milhões de anos-luz aqui, que carrega um átomo que é o mesmo átomo que a gente. Então, para mim, está certo e está errado. Mas eu quero deixar para vocês o que vocês acham disso aí, dessa conversa que o Gemini falou. Eu quero lembrar uma coisa. Esse tema é muito delicado, mas eu achei interessante para trazer essa conversa, que viu que ficou uma conversa profunda e muito boa. Mas eu preciso deixar aqui mais uma vez claro que esse podcast é completamente a favor da ciência, jamais disseminaria desinformação. Isso aqui foi só um exercício para refletirmos filosoficamente sobre alguns temas. Então, viva a nossa ciência, viva nossos cientistas. Isso eu preciso lembrar aqui sempre, porque é importante. No momento que a gente está vivendo de fake news, no momento que a gente está vivendo de muita desinformação, falar que esse podcast ele é pró-ciência, tá? Então, é isso. E você, o que você acha? Você que ficou aqui até agora, que assistiu o conteúdo junto comigo. Nossas preocupações, nossas tristezas fazem sentido para o universo existir? Ou o universo ignora todas elas e a gente está vivendo elas sem necessidade, mas vivendo mesmo assim? Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que eu vou tentar trazer esses conteúdos, manter esse podcast vivo como o universo está vivo, né? E comenta aí o que você achou, me fala a sua resposta, eu quero saber, vamos conversar, tá? Deixa o like, compartilha, se inscreve, bota o sino para balangar aí, para você ter notificações quando eu publicar um novo episódio do podcast. Em breve eu vou botar ele nas plataformas de áudio, tem que aprender como é que faz isso. Mas é só aquilo tudo, minha rapaziada. Muito obrigado para todos que estiveram até aqui. Espero que tenham gostado. Aquele beijo gostoso de sempre. Valeu, valeu.